Senhor, aqui é o missionário Sérgio Roberto. O tema dessa pregação, muitos hereges que quer degrinir a igreja, diz que a Trindade não existe, como a Testemunha de Jeová, como a Adventista Sétimo Dia, como o povo judaico também não acredita também na Santíssima Trindade. O islamismo também não acredita na Santíssima Trindade, mas identificamos a Santíssima Trindade no magistério da igreja, que nos ensina também o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 243, 248, 264, 252, 257, 260. Tem esse ensino também. O Catecismo da Igreja ensina o mistério da Trindade, que Deus se faz presente em trino. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Ele usa o plural. Para a gente entender a Trindade, vamos catar ali em João. Vi um vídeo, um irmão protestante degrinindo. Não é que a Santíssima Trindade é a Santíssima Diabólica. Mas a Santíssima Trindade identificamos na Sagrada Escritura. Tradição, magistério e Sagrada Escritura. Ali em João 1,14, olha só que interessante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que seu Filho recebe de seu Pai, Deus Pai, Deus Filho. Em João 1 e 2, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, junto de Deus. Porque Cristo é o próprio Deus, como vai dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um. Tem uma unidade indissolúvel. Se o ser humano entender a Trindade, Deus deixa de ser Deus, porque é um mistério a Trindade. Como Deus fez ali o homem e a mulher, façamos o homem à nossa imagem. Usou o termo plural. A imagem de Deus, a imagem do seu Filho, a imagem do Espírito Santo. João 10:30 vai dizer isso. Eu e o Pai somos um. É só que interessante. Muitos querem negar a Santíssima Trindade, como a Testemunha de Jeová e etc. Eu e o Pai somos um. Unidade indissolúvel. Como vai dizer Mateus 28? Lá no finalzinho, é só que interessante que vai nos ensinar. Aqui, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, E depois, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até ao fim do mundo. Quer dizer o quê? Cristo fala que quando ele foi arrebatado, vai vir o Paráclito, vai vir o Espírito Santo. Não deixarei órfão, porque o Espírito Santo é o próprio Cristo, o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Deus uno, não é três Deus, não, é um Deus só, uno, uma trindade. Uma unidade com o outro. Para a gente entender o mistério não tem como entender, meu irmão, porque é mistério a Trindade. Colossenses 2, 9, olha só que interessante. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade do que? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Êxodo, a Bíblia mostra vários sinais e características da Trindade. Êxodo 3,14. Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderá os israelitas, aquele que se chama, eu sou, enviar-me junto de vós. Deus é Deus.
se apresentou a Moisés, eu sou o que sou Deus. Cristo se apresenta a Deus Filho e o Espírito Santo, que é a testemunha viva. João, o livro de João, teu irmão protestante fala que é um livro incrédulo, um livro profano, mas não é não, meu irmão. João 14, o livro de João prova convincente a Santíssima Trindade. Vários textos, ó. João 1,14, ó. 14, 1. Não se perturbes vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, ó. Credes em Deus Pai e crê em Deus Filho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Olha só que interessante. Olha o 5, 14:5, João 14:5. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ó. Ninguém vem ao Pai se não passar por Deus Pai e Deus Filho. Ao 8. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Felipe. Aquele que me viu, vê também o Pai. Ó. Tem uma unidade com o Pai e com o Filho. Como, pois, mostra-me o Pai, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ó, a Trindade. Ó. A palavra que vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e realiza as suas próprias obras. Olha só. Quer dizer o quê? O Pai e o Filho estão em unidade e o Espírito Santo. Aqui já mostra uma trindade. Deus Pai e Deus Filho. E o Espírito Santo desceu sobre Cristo em Mateus 3 ali. Quando desceu em forma de pombo, o céu se abre. Eis meu Filho amado. Impõe a minha confiança, o meu agrado. E desceu o Espírito Santo. Deus Pai, a voz. Deus Filho, que é Cristo, e Deus Espírito Santo, que desce através de uma pomba. A Santíssima Trindade ali. Tem muitos trechos, meu irmão. Esses irmãos protestantes aí, que perseguem a igreja, Mateus 3,16 mostra isso. Em Gênesis 18, ali quando a Santíssima Trindade, Deus, se apresenta ao patriarca Abraão, vem 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mostrando a Santíssima Trindade lá no começo. Muitos falam que não, mas é o próprio Deus. A tradição da igreja revela isso. Porque a verdade está na igreja. A coluna que é sustentáculo da verdade. Aos 3 anjos, ó. Abraão, 2. Abraão levantou os olhos, viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da tenda, de sua tenda, veio-lhe ao encontro e prostou-se por terra. Olha só que interessante. Se apresenta, a Trindade se apresenta ao patriarca Abraão. Aqui, ó, sinal da Trindade. Gênesis 23, 22, Gênesis 1, 26, Gênesis 11, 7, Isaías 6, 8. Uma prova também convincente que o próprio Deus falou com Isaías. Olha só, Isaías 6, ó. No ano 6, 8, ó. Houve então voz do Senhor, ó, que dizia, ó, quem enviarei eu e quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviar-me, ó. O Senhor disse a Isaías. Próprio Deus. Mateus 28, 19, já falei ali que ele não deixará a órfã, deixará o seu Espírito Santo, que é o próprio Deus. Segundo Coríntios, tem várias passagens da Trindade, mostrando para nós a Trindade. 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Por quê? A Trindade é um dogma da igreja, porque a igreja tem como base de traduzir a Bíblia, porque foi confiado aos apóstolos que a igreja, que é a coluna sustentável da verdade,
achou esse dogma, tanto no Velho Testamento e tanto no Novo, a Trindade. Não tem como explicar a Trindade. Se você explicar a Trindade, Deus deixa de ser Deus. Trindade é um mistério, meu irmão. Um mistério. As pessoas querem desvendar, as pessoas querem interpretar, mas não tem como interpretar a Trindade, porque é mistério, meu irmão. Em João 7,14, ali, Cristo está pregando, tem um judeu velho. Como esse homem tem tanto conhecimento da Sagrada Escritura? Jesus fala, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Quem enviou? Cristo, Deus. Cristo foi arrebatado e o Espírito Santo veio, que é o próprio Cristo. Quando Santa Maria foi visitar sua prima Isabel, em Lucas 1 ali, o Espírito Santo estava em Maria. A sombra de Deus estava sobre ela e o Jesus no seu ventre. Ali já tem uma característica da Trindade. Lucas, olha só que interessante, 35, respondeu o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo e te envolverá com a sua sombra. Por isso, este santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Aqui já tem uma trindade na mãe da igreja. A sombra de Deus, que é o próprio Deus vivo, o Espírito Santo e Cristo no seu ventre. A trindade reunida ali. Para mostrar para nós, mas esses homens que não têm a igreja por mãe, que quer perseguir a igreja, quer negar esse dogma. Você está entendendo? Mas isso é biblicamente provado. O catecismo da igreja prova muito convincente que é um dogma biblicamente provado na Bíblia. Mistério da Trindade. Se você catar o Catecismo da Igreja Católica, tem muito estudo sobre a Trindade, dogma da Trindade e etc, meu irmão. Por quê? Porque a igreja, a verdade está na igreja. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 3:10. Quer conhecer a verdade? É na igreja. Por isso que tem tanto herege na fé, perseguindo a igreja, querendo ser o dono da verdade. A verdade está na igreja. Só para você ter uma base do catecismo da igreja, que é a doutrina da igreja, 43, 48. A tradição oriental põe em relevo, antes de tudo, a origem primeira do Pai em relação ao Espírito, ao confessar que o Espírito precede do Pai. João 15:26, olha só. E afirma que o Espírito procede do Pai pelo Filho. A tradição ocidental põe em relevo, primeiro, a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho. Ó, tem uma comunhão, ó. Isso que o livro de João mostra, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Ela afirma de forma legítima, racional, pois a ordem eterna das pessoas divinas em sua comunhão consubstancial implica não só que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio, mas também enquanto Pai do Filho único, que seja com ele o único princípio do qual procede do Espírito Santo. Esta legítima complementaridade, se não for radicalizada, não afeta a entidade da fé na realidade do mesmo mistério confessa. 43, ó. 243 do Catecismo da Igreja Católica. Antes de sua Páscoa, defensor. O Espírito Santo, ele ajunta desde a criação, que falou pelo profeta, está agora junto do discípulo e presente nele para ensiná-lo e conduzi-lo à verdade. Ó. Plena João 16:13. Assim o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Olha só. Muito interessante. 264, que é um resumo. O Espírito Santo procede do Pai como fonte primeira e pela doação eterna deste ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão
Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó. Mateus 28:19. Somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade, aqui na terra, na obscuridade da fé, e para além da morte, a luz eterna. Olha só, cara, a Santíssima Trindade. 252. Olha só que interessante. É o estudo do catecismo. A igreja utiliza o termo substancial, às vezes também traduzido por essência e por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. O termo relação, para designar o fato de a distinção entre eles reside na referência de uns aos outros. Se você estudar aqui a Santíssima Trindade na doutrina da fé, Romanos 9:5, Efésios 3:10, 1 João 5:8, 7:8, Atos Apóstolos 28:25, Isaías 6:8-10, Hebreu 3:7-11, Salmo 95:7-11. É dogma, é Bíblia, é tradição, é magistério, é Sagrada Escritura. Aí entre esses caras aí, diz que é dono da verdade na internet, mas não sabe nada, porque não tem tradição. Os caras querem interpretar a Bíblia sem a tradição da igreja. Como vai dizer Efésios aqui, que eu acabei de dizer? Efésios 3:10, ó. Só se vai conhecer a verdade pela igreja. Quem se aparta da igreja está se apartando da verdade, está se apartando, Colossenses 8, da cabeça, está se apartando, não faz parte mais do corpo místico da cabeça de Cristo. 3:10, ó. Assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Olha só. Quem quer escutar esses homens que não tem igreja, que quer perseguir a igreja, que fala que o dogma da igreja católica, até os evangélicos acreditam na Santíssima Trindade, graças à igreja. Aí vem esses caras loucos, esses hereges, que é ser o dono da verdade, quer tirar a sua fé. Sim, dentro da igreja tem muita coisa errada, tem muitos hereges dentro da igreja católica, porque eu conheço um que me enganou, que me enrolou, que me roubou. Tem muitos católicos corrompidos dentro da igreja, pilantra dentro da igreja. Tem sacerdote pilantra, tem leigo, missionário pilantra dentro da igreja. Tem. Que são os joios, os falsos profetas, que se transfigura em anjo de luz, se faz de ovelhinha, de carneirinho, de ovelhinha, no fundo são lobos, são mercenários. Tem um monte, conheço um que me traiu, que me enganou, caminhava comigo, pregava comigo, quase me roubou 8.000. Está caminhando na igreja, faz serviço dentro da igreja, e ainda é efeminada ainda. A igreja não sabe de nada, meu irmão. As pessoas, os coordenadores, tem pessoas de todos os tipos dentro da igreja, exercendo função como se fosse normal. Tem pessoas que dentro da igreja que não acreditam na Santíssima Trindade. Essa geração, as pessoas querem saber de um Cristo diferente, como dizer 2 Coríntios 11:4. Um Jesus sem a cruz, um Jesus sem misericórdia, meu irmão. Tá cheio de pilantra dentro da igreja, cheio. Nós temos que ter conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Na igreja material entra todo tipo de pessoa, mas na igreja espiritual entra só santo, meu irmão. Santo. A igreja material está em comunhão com a igreja espiritual, que é Cristo, a cabeça. Cristo é a igreja. Se faz Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas é um só Deus, é uma unidade dissolúvel. O Espírito com o Pai com o Espírito, o Espírito com o Pai, o Filho, o Espírito com o Filho. Tem uma comunhão. É uma comunhão, meu irmão. Cristo sobe para o arrebatamento, fica o Paráclito. Próprio Jesus Cristo, eis que eu não deixarei órfão, estarei contigo. Ó. Ele fala, estarei contigo, quem diz é o próprio Cristo.
Queria mostrar vários versículos aqui, mas não dá, meu irmão, é muita coisa. Para você, já dá para você entender, ter base, que é bíblico, que é tradição, que é escritura, que é magistério dentro da igreja. Infelizmente tem uns que não entendem, tem uns que nem a Bíblia abre, tem uns que nem pega nem o rosário para orar, tem uns que nem ora, só faz, as pessoas que é dessa geração, dentro da igreja católica, apostólica romana, só quer saber de cargos, quer ser conhecido, quer púlpito, quer ser conhecido, não quer deixar Cristo ser conhecido, como João Batista, João 3:30, importa agora que ele cresça, eu se diminua, meu irmão. Tô chateado sim com a igreja. Que o irmão de caminhada comigo me roubou, me traiu, me enganou. Missionário, ministro da igreja ainda, pior. Mas a gente tem que abrir os olhos, todo ministério tem um Judas. No ministério de Cristo tinha um traidor, Judas. Nós temos que abrir os olhos, meu irmão, com as pessoas. As pessoas, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão. Nós temos que ficar esperto quem está caminhando com nós hoje em dia. Porque você pode perder a coroa, você pode perder a salvação. Porque tem muitos falsos profetas. Se passando por ministro, se passando por servo, se passando por sacerdote, se passando por pastor, se passando por leigo, etc. E esse vídeo aqui que eu fiz não é para denigrir a igreja, é para mostrar a verdade. Nós estamos sendo muito perseguidos porque esse dogma da igreja católica as pessoas estão perseguindo. Tem vários vídeos de irmão protestante. As pessoas estão perdendo a fé, meu irmão. Porque os sacerdotes se acomodaram. De vez de fazer festa religiosa, faz festa, chama cantor sertanejo. Você está entendendo? Festa da padureira, a gente vamos chamar cantor sertanejo. Vamos chamar servos da igreja, cantores da igreja. Não, vamos chamar pessoas do mundo para cantar dentro da igreja. É esse tipo de evangelho que as pessoas estão pregando. É esse de imundícia, de prostituição que as pessoas estão levando para dentro da igreja aqui em Itaquaquecetuba. E tá tudo normal. Se você falar a verdade, você é pedrejado, você é perseguido. Infelizmente, meu irmão, não dá nem vontade de caminhar na igreja, meu irmão. Porque você vê tanta baboseira, tanta imundícia. Mas a nossa missão não é buscar homens, é buscar Cristo. Seja louvado, Senhor, que você possa aprender a defender a igreja. Quanto os próprios dentro da igreja mesmo. Os hereges dentro da igreja. Os padres hereges, os sacerdotes hereges, os ministros hereges dentro da igreja. Tá cheio, meu irmão. Seja louvado, Senhor. Como João Batista fala, não basta ter Abraão como pai. Não basta ter o sacerdote como pai, meu irmão. Não basta, meu irmão. Deus quer mais, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.